Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito de evolução. Essa é mais uma aula de evolução. Se você não viu a aula anterior sobre lamarckismo e darwinismo, volte lá, assista, depois retorne esse vídeo. Grande abraço e vamos lá. Então pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre adaptação, tá vendo? Então, o que é adaptação? Adaptação é a capacidade que o ser vivo tem de se dar bem naquele ambiente, conseguindo então sobreviver e reproduzir, passando então suas características genéticas para a próxima geração. Temos dois tipos de adaptação. Primeiro então, é o tipo de homeostase ou homeostasia, que é um ajustamento individual. Ou seja, é um homeostase, você estar em um estágio de controle, de ajustamento fisiológico, tá? Então é quando o seu corpo está todo em questão de equilíbrio. Então o organismo percebe o ambiente e se adequa a ele. Ou seja, é uma adequação temporária e limitada ao ambiente. Como assim? Por exemplo, aqui a gente deu um exemplo do suor. Tá quente pra caramba. O que vai acontecer? O hipotálamo, vai mandar uma mensagem para que você possa então liberar água sobre a pele, utilizando então as glândulas sudoríparas, que essa água vai então recolher, vai absorver esse calor e vai evaporar, fazendo com que você perca então calor. Então o suor é uma adaptação do nível de homeostase, né? Quando você, por exemplo, fica muito tempo exposto ao sol, a nossa pele vai produzir mais melanina, ou seja, os melanócitos, que são as células, melanócitos, cito é célula. Então são as células que vão produzir melanina e isso vai fazer com que você tenha um nível maior de proteção contra os raios solares. Então é uma adaptação. Só lembrando, isso é limitado. Não tem como você produzir uma quantidade exorbitante dessa melanina, tá bom? Então são casos, por exemplo, o aumento do número de hemácias em locais com ar rarefeito. Então quando você sobe em regiões muito altas, a 2.000 metros, por exemplo, 3.000 metros acima do nível do mar, o ar rarefeito, a concentração de oxigênio dissolvida no ar vai ser bem menor do que o que você está normalmente acostumado. Então, se você continua tendo o mesmo tipo de atividade física com uma menor concentração de oxigênio sendo captada pelos seus alvéolos pulmonares, o que vai acontecer? Você vai aumentar a produção de hemácias, que são os glóbulos vermelhos do seu sangue, para capturar todo o oxigênio está entrando lá nos seus alvéolos pulmonares, fazendo com que você tenha uma maior eficiência na captura de oxigênio. Então tudo isso que nós estamos falando é uma adaptação a nível de homeostase, é um ajustamento fisiológico limitado, tá bom? Então o que acontece? A capacidade que o genótipo, sua carga genética, tem de produzir de manifestar essas características genéticas a nível físico, tá? Em resposta a essa variação do ambiente, nós dizemos que é uma norma de reação. Então, norma de reação é a capacidade que o seu material genético tem de gerar fenótipos diferentes. Tipo, o meu DNA manda eu ser branquelo, mas se eu ficar um mês na praia, pelo menos um pouquinho de melanina eu consigo produzir, não é? Então, essa é a norma de reação, essa capacidade que o meu gene tem de mandar eu produzir mais melanina para me proteger do sol, tá bom? Agora você tem um outro nível, que são as adaptações evolutivas, né? Então lá, uma população se ajusta ao ambiente ao longo das gerações. Não é algo rápido, como ocorre na homeostase. É algo que vai ocorrendo ao longo das gerações, não é assim? Então, por exemplo, a camuflagem de alguns animais, seja alguns répteis, seja alguns moluscos, como polvo, como algumas lulas, que conseguem mudar de cor, a camuflagem utilizando células chamadas de cromatóforos,
são formas de uma adaptação ao meio, onde a gente vai ver, ele vai conseguir mudar de cor. O aposematismo, que a gente vai ver também que são as cores de advertência, e o mimetismo. Então nós iremos ver as diferenças entre camuflagem, mimetismo e aposematismo, tá bom? Então o que vai acontecer? Primeiro lá, ó, camuflagem. Camuflagem é quando um ser se assemelha ao ambiente. Então, quando um ser se assemelha ao ambiente, nós estamos falando de camuflagem. Então, você tem esse polvo se camuflando nessa região. Você tem essa coruja se camuflando, parecendo essa madeira. Você tem esse linguado se assemelhando ao fundo do mar. Você tem esse lagarto se assemelhando às folhas. Você tem essa aranha se assemelhando ao tronco da árvore. Você tem esse inseto, né, parecendo uma borboleta aqui, ó, se assemelhando ao tronco. Então, quando um ser se assemelha ao ambiente, nós estamos falando de camuflagem, tá? Isso é diferente de mimetismo. Mimetismo é quando um ser se assemelha com outro ser. Então, não confundam. Camuflagem é quando um ser se assemelha com o ambiente. Enquanto mimetismo é quando um ser se assemelha com outro ser para que ele tenha benefícios. Por exemplo, essa perereca azul, ela não é venenosa. Mas, por parecer com uma perereca que tem a cor de advertência, você acha que algum animal vai pagar para ver? Vai comer ela para ver se vai morrer ou não? Não, não é? Então ela está tendo benefício ao ter essa coloração de advertência. Essas borboletas, por exemplo, quando você olha de longe, parece uma coruja. Então os animais não vão pagar para ver se é uma coruja ou não. Então o animal não vai chegar aqui perto. Então eles estão sendo beneficiados por parecer outro animal, né? A coral verdadeira é a coral falsa. Então, um animal que está lá em voo, ele não vai descer para verificar qual que é a verdadeira, qual que é a falsa, né? Então, a falsa se dá bem por parecer com a verdadeira. Ou mesmo essas larvas aqui, ó, essas larvas, o animal olha e fala assim, não, isso aqui é uma cascavel, não vou chegar perto não, né? Mas não é uma cobra, isso aqui são larvas e elas se assemelham então a cobras, e isso faz com que elas não sejam predadas, né? Assim, aqui, ó, esse aqui parece um Pokémon, né? O Okapi, não é? Okapi não, esqueci o nome desse bichinho. Parece um Pokémon lá, esqueci o nome. Entendeu? Então, não confundam mimetismo com camuflagem. Um caso clássico que cai em boa parte das provas e processos seletivos de mimetismo é entre as borboletas monarca e vice-rei. A borboleta monarca, ela não é palatável, ou seja, o gosto dela é terrível. É tão ruim que o animal, ao tentar comer, ele vai vomitar. Tá? Ele não consegue, não vai morrer não, mas ele vai vomitar. E nenhum animal quer vomitar e perder energia, né? A vice-rei não, ela já é palatável. Ela não tem o gosto ruim. Mas olha aqui, um animal que vem, um passarinho vem para comer, um sapo vem para comer, ele vai ficar analisando, vai perder tempo para ver se vai comer. Não, é melhor ele nem testar, entendeu? Então, a vice-rei sai beneficiada, ela é adaptada porque ela sai beneficiada ao se parecer com a borboleta monarca. Agora, por último, o aposematismo. Aposematismo é uma coloração de advertência. Então, quando uma perereca mostra essas cores vibrantes, ou mesmo uma coral mostra essas cores, gente, porque uma coral é facilmente vista por qualquer outro animal com essas colorações aqui. Então, quando eles mostram, eles têm então essa cor que chama a atenção de outro ser, que poderia ser um predador, eles são tão como se fosse mostrando, ó, eu sou venenoso, você não vem não, tocou em mim, você tá lascado, não é assim? Então, aposematismo são cores de advertência para mostrar para um possível predador que ele tem peçonha. E por isso, algum ser, ao mexer com ele, vai se dar mal. Então, esses são alguns casos de adaptação.